O repórter Abel Siqueira conversou com a equipe do Jornal Extra, que falou um pouquinho sobre o documentário Verdade Soterrada. E aqui no Campo Grande, né, acompanhando aqui o início dos trabalhos da Força Tarefa do Governo Federal, que vai dar busca aí pelos desaparecidos do local, encontramos a equipe do Jornal Extra, que foi fundamental para que esse trabalho fosse feito aqui em Teresópolis e para que mexesse nisso. Nós da imprensa local aqui sempre tentamos divulgar, mas ficamos aí naquele miolo aqui de Teresópolis que a gente não consegue sair daqui. E a mídia, né, a mídia externa, veio para poder fazer essa cobertura. Aline Custódio, como começou esse trabalho de vocês aqui em Teresópolis, Aline? Foi um trabalho com a nossa colega Thalita Correia, que foi a primeira repórter a vir para cá, em meados de março, né, Bruno? Eles começaram do zero, buscando primeiro as listas de desaparecidos e tiveram muita dificuldade para encontrar listas de quem realmente morreu, das vítimas fatais. Não conseguiram, tiveram que procurar em Ministério Público, em prefeituras, em Polícia Civil, em cemitérios, até cemitérios também. E foi um trabalho demorado. E aí depois disso a Thalita deixou a matéria por volta de maio e eu assumi com a mesma equipe, com o Bruno, o Kleber Júnior, o outro fotógrafo, e os dois motoristas, o Costa e o Moreira. E aí, então, a gente começou um trabalho de bater de casa em casa. E aí fizemos isso em Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Sumidouro, inclusive. Então, a gente fez um trabalho praticamente de censo, batendo de porta em porta. A gente, claro, não conseguiu ir em todas as casas, mas a gente tentou pegar um maior número de casas em cada bairro da cidade, tanto em Teresópolis, Sumidouro. Em cada lugar que a gente chegava, as lideranças comunitárias eram fundamentais, porque eles conheciam a maioria dos moradores. Então, a gente pegava a lista de desaparecidos, a lista de mortos e batia quantos na sua família faleceram, quantos estão desaparecidos, e ir olhando, até tentar localizar pessoas que não estavam em nenhuma lista. E foi um trabalho assim de horas, de 14 horas por dia. Ouviu muitas histórias? Demais. A gente ouviu mais, a gente contabilizou 475 entrevistas com fotos, com documentos. E fora o restante de pessoas que nos paravam para falar a sua história e a gente acabou não tendo como utilizá-la. E isso marca a vida da gente para sempre, né? 4 ou 5 meses aí de trabalho, o que mais te impressionou durante todo esse período em que você estava fazendo esse levantamento, Aline? Cada história machuca um pouco, né? Porque a gente acaba se colocando no lugar de quem viveu aquela situação. Mas, como eu coloquei até no próprio jornal, a história da Amanda, em Campo Grande, ela perdeu 29 parentes, incluindo o filho e o esposo que ela ainda procura hoje. E desses 29, ela ainda tem 10 desaparecidos. É uma dor que fica para sempre, né? E quando a gente entrou na casa dela e eu encontrei as fotos dos familiares mortos na sala, isso me marcou demais, assim. Mas, além disso, a questão de quem nunca teve uma resposta, né? Para o seu parente querido que está desaparecido. Não teve ainda pelo menos um atestado de óbito para confirmar que ele está morto, né? Ou não. Isso aí marca, porque você se coloca no lugar da pessoa e vive aquela situação junto com ela, né? Tá certo, agradecer a Aline. Bruno, fotógrafo, né, Bruno? Quantas imagens você não fez aí nesse período? Você estava até conversando comigo que você se ausentou durante um tempo, veio outros fotógrafos para substituir, mas você trabalhou em grande parte do projeto. O que te marcou mais nessa passagem aí pela região serrana? Eu e o Kleber fizemos, acho que de material editado final, tinha mais de 1.200 fotos, isso relacionado à matéria editadas, e o que me chocou muito foi voltar aqui, que eu tive na época da tragédia, e voltar um ano e pouco depois de fazer essa matéria e ver que algumas coisas são exatamente iguais, assim. Tem exatamente a mesma coisa que eu fotografei de novo igual, praticamente. Mesma situação, mesmo lugar, igual. Mesmo isso me chocou muito, entendeu? Não ter mudado nada, nem um pouco. Alguns lugares que eu entrei, por exemplo, eu fiz a foto agora que tem um lugar que tem roupa dentro do armário ainda, roupa dobrada dentro do armário. Isso me chocou muito, de entrar numa casa e ver que tem uma roupa ainda cheia de terra ali dobrada dentro do armário e tá ali. Profissionalmente, esse é o seu melhor trabalho, digamos assim, um projeto que você participa ou não? É o melhor. É o melhor e maior, assim, que eu acho que é aquela coisa de a gente poder se dedicar mesmo a essa matéria, entendeu? Acho que eu julgo melhor por isso, por ter me dedicado, ficar completamente envolvido com essa matéria. Tá certo. Bater um papo agora com o Moreira, que é o motorista, né? Viajou muito pelo interior, né, Moreira? 3.525 quilômetros percorrido aí, né? Essas 3 cidades. Mas se envolveu também na matéria, não tem como ser diferente, né? Da mesma forma. Todos os locais que nós chegamos e encontramos tudo do mesmo jeito, como passei a primeira vez. Para mim foi uma grande surpresa também. Tem alguma coisa que não sai da sua cabeça e marcou por você nessa passagem? As tragédias das famílias em geral, acho que marca, cada momento que chega está marcando sempre. Mesma forma.
Tá certo. Vou voltar aqui na Aline rapidinho, Aline, só para você transmitir a redação do Extra, os diretores, né? Nosso muito obrigado por essa matéria. E acho que vocês agora, com a presença da Força Tarefa aqui, né, vão dar sequência nesse trabalho. E com certeza, Zacau, a ficha, a dimensão que teve esse teu trabalho? Ainda não. A gente Trabalho da equipe, né? Exatamente. A gente não teve essa noção. E até a gente se surpreende de ser entrevistado porque a gente... Não é notícia, né? A gente está fazendo a notícia. E o mais importante é saber que, de alguma forma, a gente está contribuindo para que essa dor dessas famílias seja minimizada, de alguma forma. Eu acho que esse é o trabalho do jornalista, né? É levar a história e fazer com que, de alguma forma, a vida de alguém seja transformada para melhor. Tá ok. Bom trabalho e continue com a gente aqui, que estão precisando muito de vocês. Muito obrigada. Um abraço. Eu quero agradecer principalmente aos moradores da região serrana, que foram fundamentais para que esse trabalho fosse realizado. Foi um sacode muito grande, a gente não tem nem como explicar, assim. De repente desceu, caiu tudo. Caiu tudo. Acabou tudo mesmo. Até hoje nós não vimos tragédia desse tipo, não. Só vi em televisão. Seguramente foi a cena mais terrível que eu já vi na minha vida. Era pior do que um clima de guerra. Pior porque eram pessoas inocentes, né? Tem muita gente soterrada. Morreu mais de 5.000 pessoas, onde foi essa gente? É impressionante o estado em que essa área ainda se encontra. Abandono total.